Olá, será que aquilo que o mundano faz é essencialmente mal porque ele é mundano? Ou será que podemos aproveitar alguma coisa? Vamos conversar um pouco sobre isso? Vez por outra somos indagados, muita gente me pergunta sobre coisas produzidas por mundanos. Será que o cristão pode consumir arte, consumir coisas feitas por mundanos? Eventualmente também ouvimos histórias de pessoas que rejeitaram tudo porque o mundano fez parte do processo. Mas será que é de fato assim? Será que porque alguém não frequenta uma igreja, será que porque alguém não é nascido de novo, não existe nada de Deus nessa pessoa? Bom, em primeiro lugar, precisamos entender que sim, o homem se tornou totalmente mau. Quando nós lemos a narrativa de Gênesis, no capítulo 6 e também no capítulo 8, que são quando Deus, quando aparece o chamado de Noé e quando vem o dilúvio, no capítulo 6, Noé surge, no capítulo 7 e 8 nós temos o dilúvio, no capítulo 9, Noé sai da arca. Tanto no capítulo 6 como no capítulo 8, antes e depois do dilúvio, o próprio Deus afirma que o homem se tornou mau em todos os seus caminhos. Eu quero ler isso com você em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 e versículo 5 diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Depois disso, no capítulo 8, assim que Noé sai da arca e ele constrói um altar ao Senhor, no versículo 21 diz assim: O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então nós vemos aqui que sim, de fato, o homem é mau. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, nós temos uma descrição de como o homem se afastou de Deus, de como o homem se tornou alienado e perdido. E o apóstolo Paulo chega a dizer abertamente no versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é a condição que o homem se torna no pecado. Ele está destituído de Deus, ele está separado de Deus, alienado de Deus. Jesus chegou a dizer que o homem era escravo do pecado. O apóstolo Paulo diz em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então sim, o homem sem Deus, ele não tem esperança. O homem sem Deus, ele é incapaz de produzir qualquer bondade para a salvação. Mas se você for muito sincero, você vai ver que tem muita coisa que pessoas mundanas e que não têm Deus, e até mesmo ateus, você vai ver bondade em ações deles, coisas boas, não é? E isso se deve a algumas coisas que nós precisamos considerar antes de qualquer coisa. O apóstolo Tiago diz algo muito importante. No capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O que isso quer dizer? Que existe bondade no mundo e essa bondade vem sempre de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Jesus mesmo, ele disse certa vez, falando sobre os homens pedirem coisas a Deus, ele diz: pedir e dar-se-vos-á, porque todo o que pede recebe. E então ele faz uma comparação: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Olha que coisa interessante. Jesus disse que os homens que eram em essência, na sua natureza, maus, ou como diz a teologia, depravados, corrompidos, incapazes de serem salvos. Isabela passando aqui no caminho. Os homens se tornaram incapazes, mas Jesus fala com homens que são essencialmente maus,
que eles podem dar boas coisas. Já Tiago diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. O que me diz? O que me diz que mesmo homens maus podem, de alguma forma, expressar bondade de Deus, podem expressar algo de Deus. Nunca podemos esquecer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo o pecado tendo destruído a nossa esperança, mesmo tendo sido vendidos à escravidão pelo pecado, ainda assim, de alguma forma, mesmo distorcida e caída, continuamos sendo expressão dessa divindade. Não estou dizendo em hipótese alguma que o homem pode causar sua salvação. O homem jamais pode realizar algum bem que o salve do seu pecado, mas ele pode expressar bondade, ele pode realizar coisa boa. E é tolice pensar que porque alguma pessoa não é crente, não é cristã, essencialmente tudo que ela faz é má. Isso é tolice. Né? Quantas obras maravilhosas vemos pessoas extremamente filantrópicas fazendo na história da humanidade, por aí fora, e elas não atestavam uma fé cristã. Não é? Seria tolice. E a Bíblia diz isso. E um conceito muito falado na teologia e que muitos cristãos desconhecem é a chamada graça comum. Tudo que há de bondade no mundo vem de Deus, e essa graça comum ela está disponível para todos os homens e ela opera em todos os homens. Outra coisa importante é que os cristãos têm uma opinião binária, um pouco sem sentido muitas vezes, sobre a origem das coisas. Eles dizem ou vem de Deus ou vem do diabo. Isso é tolice, isso não é bíblico. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, há todo tipo de voz no mundo e nenhuma delas sem sentido. E ele não está dizendo que todo tipo de voz é só a voz de Deus e a voz do diabo. Existem sim inspirações divinas, existem inspirações diabólicas, existem coisas que são simplesmente humanas. E o humano não é necessariamente mal só porque é humano. Não é? O humano pode ser muito bom também. Não é capaz de produzir salvação. A salvação é uma ação de Deus do início ao fim. Mas pode ser bom. E não há nada errado em apreciar a arte de alguém que é bem feita. E também não é pecado ver na arte traços de Deus, traços da divindade. Nós vemos beleza na natureza, porque não podemos ver beleza no traço de um artista humano? Não ver a divindade nisso. A grande questão, irmãos, é que nós preferimos fechar tudo no rótulo do que é cristão e evangélico, e isso é triste porque hoje no mercado evangélico existe muito absurdo, muita coisa má, muita coisa ruim, muita coisa que não expressa a vontade de Deus. Não é? Então, o crente me parece às vezes um tanto preguiçoso de aprender a julgar as coisas pela palavra de Deus, aprender a fazer o exame da sua consciência, aprender a consultar o Espírito Santo no seu interior, não é? E aprender a desfrutar de coisas que Deus criou, que Deus inspirou. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos andar um pouco mais, nós precisamos nos largar da forma religiosa da lei, do não manuseis isso, não toqueis naquilo ou outro, não é? Nós precisamos estar apegados a Cristo. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Em Cristo permanece em minha divina semente, o maligno não me toca. Existe coisa mundana que eu não quero contar. Existe coisa mundana que não expressa a vontade de Deus. Assim como existe coisa com rótulo de evangélico que também não expressa Deus. E eu preciso ser maduro para julgar uma coisa e outra. Mas eu não vou ficar tolhido de apreciar coisas maravilhosas e dons de Deus só porque não tenho rótulo de evangélico. Eu posso deixar de crescer com essa atitude. Ainda assim, eu preciso saber que eu devo buscar agradar Deus em tudo na minha vida. Então, preste atenção, olhe e aprecie a graça comum que está expressa na natureza, nas pessoas, em tudo que nos cerca.